Olá pessoal, este é o blog Tecraí e eu sou Efigênio Machado. O vídeo de hoje, ele traz exatamente dois assuntos. Um é com relação ao racismo, que a vereadora Luana Alves, na Câmara Municipal de São Paulo, ela acusou o seu companheiro, então Camilo Cristófaro, de racismo. Na ocasião, parece no dia 3 de maio do ano passado, 2022, o então Camilo falou palavras racistas e ela então não concordou com ele e acabou levando a denunciar. A denúncia que veio com muita dificuldade, demorada e com muito choro. Agora, recentemente, o então Marlon Luz, do MDB, o vereador Marlon Luz, ele protocolou nesta última segunda-feira, dia 21/8, o relatório que ele havia analisado e denunciou então o racismo contra o vereador Camilo Cristófaro. Tudo aconteceu quando então o Camilo se encontrava em volta de uma mesa na Câmara, em uma reunião, e lá ele então anunciou, conversando com os colegas, ele foi e disse assim, lavaram, mas não lavaram a calçada. Isso é coisa de preto. E isso simples, né? Então ele falou, lavaram, mas não lavaram a calçada, né? Isso é coisa de preto, né? Então isso trouxe exatamente a denúncia por parte da então Luana, por ver isso como racismo, e ela então, agora ela está sendo lembrada pelo seu companheiro do MDB, o então Marlon Luz, do PMDB, que protocolou esse relatório pedindo então que a corregedoria, a corregedoria da Câmara dê início ao processo de cassação, que pode acontecer ainda amanhã, na quinta-feira, e na semana que vem, se for aceito na CCJ, que é na Corregedoria da Câmara, provavelmente na semana que vem levará a plenário e precisará de mais ou menos 38, 39 votos, ou melhor, 37 votos, para cassar o então vereador Camilo Cristófaro. A questão é, o Camilo fez o uso da palavra que lavou, mas não lavou a calçada, isso é coisa de preto, né? Ele falou isso em volta de uma mesa, junto com outras pessoas, e acabou ele sendo observado e acabou ele sendo, então, acusado de racismo. O Camilo, eu gostaria muito que você observasse, existe 2 vídeos que quando fala, então, a vereadora Luana, e também algum momento que está lá, se encontra o então Camilo Cristófaro. Eu agradeço muito, até amanhã ou até depois, se Deus quiser. Público que hoje ocupa as galerias dessa Câmara, fico muito feliz de ver esta casa ocupada pela população, em especial pelo povo negro. É um momento muito feliz para mim. Boa tarde também ao público que nos assiste. Vou falar de 2 temas hoje. Um, obviamente, é a questão que trouxe vocês aqui hoje, que é a questão que hoje votaremos a admissibilidade de um processo que pode resultar na cassação do vereador Camilo Cristófaro. Isso é muito importante, porque a nossa casa é a casa legislativa da maior cidade do Brasil. É uma cidade cuja Câmara tem que dar o exemplo para o país inteiro. E se a gente vê um caso de racismo explícito nesta casa, nós não podemos dar outro exemplo para a população de São Paulo e para o país inteiro que não seja cassação.
em que o que acontece é muito sério, porque tem a ver com respeito à população. E tem a ver com simplesmente o seguimento da lei. Os meus colegas estão me escutando, vocês sabem disso. Qualquer cidadão, qualquer cidadã que comete um crime, qualquer crime, e o racismo é um crime, ele vai ser punido pela lei. Ele vai responder processo, correto? Meu colega Eli Correia, todos os colegas aqui presentes. Qualquer cidadão comete crime, ele vai responder na justiça. E o vereador não tem privilégio a mais por ser vereador. O parlamentar que comete um crime também deve responder igual qualquer cidadão. Então, o que acontece é que o que nós temos enquanto vereadores não é algum tipo de facilitação. Pelo contrário, ter que dar um exemplo ainda maior. Tem que dar um exemplo porque, como eu disse ali fora para muitos dos senhores, esta casa, a Casa do Povo, é sustentada com o dinheiro do povo. Nós temos o dever de representar a população, votar lei, votar orçamento. E a gente é sustentado pela população. E em especial pela população preta, que trabalha nessa cidade, que paga altos impostos e banca toda essa casa. Então a gente tem que ter, no mínimo, respeito. E eu também diria para os senhores que, mais do que dar o exemplo, a gente tem que votar projetos de combate ao racismo. A gente não quer só punir racista. Não é só isso que a gente quer. A gente quer garantir uma cidade sem racismo. A gente quer garantir uma educação sem racismo. A gente quer garantir uma saúde sem racismo. A gente quer que o acesso à moradia não seja só para uns, enquanto outros moram na rua. A gente vai lá agora em qualquer rua do centro de São Paulo. Quem é a maioria que está nas ruas? Quem é a maioria desempregado? Quem é a maioria que não tem acesso a uma escola pública de qualidade? É a população pobre, em especial a população preta. A nossa casa, para além de votar a punição a racista, que é necessário, nós temos que garantir uma cidade com igualdade. Uma cidade que garanta a igualdade de oportunidade, que garanta, de fato, a população preta em condições iguais nesta cidade. Elevado, e em julho deste ano o Ministério Público, como você disse, o denunciou por uma fala durante a sessão na Câmara Municipal, e agora então o vereador do Avante, Camilo Cristóforo, virou réu de fato, de acordo com a Justiça aqui de São Paulo, por crime de racismo. E ao aceitar essa denúncia, o juiz Fábio Aguiar Munhoz Soares, abre aspas, ele considerou que há indícios de autoria, de prova, de materialidade justamente do crime. O MP também solicitou, então, a indenização por danos morais e a perda do cargo público. Então, agora essa ação que segue, portanto, a análise agora da Justiça, foi acatada, portanto, pela Justiça de São Paulo. Ele tem 9 denúncias aqui, o vereador, na Corregedoria da Câmara, em tramitação. Ele acumula também, então, agora essa investigação. E no Legislativo aqui outra, e pode sim, Cláudia, perder o mandato, de acordo aí, seja a análise da Corregedoria da Câmara. Então, agora a gente está preocupado porque existe uma parte aí, ainda esta semana, pode ser que haverá mais um capítulo com relação à decisão dos vereadores na Câmara Municipal de São Paulo, tratando desse assunto. Provavelmente, nesta quinta-feira, a Câmara Municipal de São Paulo pode haver uma reunião que venha trazer alguma coisa que venha relacionar a cassação do então vereador Camilo, e a gente espera que eles não demoram muito, porque na verdade eles estão próximo, eles estão na véspera do ano de eleição para prefeito e vereadores, e acredito que eles têm muita responsabilidade e eles têm que dar um jeito nisso antes que isso fique mais caro para eles, porque quanto mais próximo de uma eleição, mais pesado fica para quem realmente tem que decidir a saída de um companheiro um companheiro da Câmara. É isso aí. Então, até depois, se Deus quiser. O vídeo de hoje fala também da Simone Tebet, ministra de Planejamento e de Orçamento do governo Lula. A ministra hoje fez um discurso bonito e falou a visão política que ela tem. A gente vê ela falar
a gente não tem dúvida da capacidade dela, do jogo político, da forma que ela entende e da forma que ela coloca as palavras. A gente percebe a capacidade que ela tem do conhecimento político e do conhecimento daquilo que significa palavras políticas. Só que nós sabemos também que a maioria das pessoas que hoje estão preparadas politicamente, elas têm exatamente que passar por isso, ela tem que estar bem. Esse é o ajuste que cada um tem que ter para que eles possam comandar melhor o jogo político. Graças ao trabalho da operação da Polícia Federal e dos depoimentos dados na CPI dos atos golpistas nesta semana, nós podemos dizer que o cerco se fechou contra o ex-presidente da República. Ali está claro, está apontado como autor, como mandante da tentativa de fraudes às urnas eletrônicas, como tentativa de fraude à decisão sempre legítima do povo brasileiro escolher o seu sucessor. Ali estava a tentativa de violar, de atentar com a democracia brasileira. Então, se me permitir, esse desabafo eu faço citando Ulisses Guimarães, que diz que traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio e nojo da ditadura. Mas não há como, diante dessa semana tão decisiva da política brasileira, não fazer uma referência especial ao que aconteceu neste momento. E aí, digo eu, que a eles o rigor da lei. E não se enganem, que busquem o mais rápido possível aprender o passaporte, porque quem fugiu para não passar a faixa para um presidente que foi legitimamente eleito pelo povo, com certeza vai querer abandonar o Brasil para poder salvar a própria pele. Desculpa o desabafo e o estímulo provocado pela fala histórica do presidente do IBGE, mas nada é por acaso. Afinal, nesta semana, nós estamos aqui diante da Frente Democrática, que se uniu a favor do Brasil para defender o Brasil, as liberdades públicas e a democracia. Agora vamos ao nosso pronunciamento. Eu começo citando, Postman terminou citando um poeta que todos nós amamos, Caetano Veloso. Eu começo citando um poeta, Chico Buarque, que também não deixa de ser Chico Buarque. E eu começo citando um poeta espanhol, que disse ao caminhante: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Essa é uma frase conhecida por todos nós, do poeta Antônio Machado. Muitos caminhantes, muitos caminhos, muitas histórias de vida se encontraram e se encontram neste momento da história da vida brasileira. Sob o comando do presidente Lula, estamos todos nós avançando na consolidação da democracia brasileira contra o autoritarismo, o negacionismo, os retrocessos civilizatórios. Unimos forças e unidos estamos, todos nós, trabalhando incansavelmente, sem trégua, no projeto de união dos brasileiros, de reconstrução do Brasil e da implantação de um projeto nacional de desenvolvimento que diminua as desigualdades sociais, que atenda às mais profundas exigências e demandas do nosso povo e do nosso tempo, erradicar a miséria, diminuir a desigualdade social, garantir emprego e renda, especialmente dignidade e cidadania a todos os brasileiros. Apesar do pouco tempo transcorrido, presidente, sou testemunha de que podemos dizer que já estamos num trajeto avançado. Avançamos com passos firmes, seguros e determinados sobre a liderança de Vossa Excelência. Em 6 meses do seu governo, nós conseguimos recompor todos os programas sociais abandonados pelo governo passado. Minha Casa Minha Vida, faixa 1, Brasil Sorridente, mais médicos, farmácia popular, valorização do salário mínimo, entre tantos. Estamos agora implementando outros, como o ensino fundamental e básico, o ensino médio em tempo integral. Também lançamos um pacote de medidas econômicas determinados por Vossa Excelência, que permitiu criar condições macroeconômicas mais saudáveis para a nossa economia. Isso se refletiu na Bolsa, isso se refletiu no dólar, no Risco Brasil e, o mais importante, isso está sendo refletido agora, neste momento, em cada lar de cada família brasileira,
brasileira, com a queda da inflação dos alimentos e serviços, com a diminuição do desemprego e a diminuição da fome. O governo de Vossa Excelência lançou um pacote de responsabilidade fiscal com foco absoluto no compromisso com o social. Entre tantas políticas, podemos contar com a parceria decisiva do Congresso Nacional no avanço do projeto do arcabouço fiscal e da reforma tributária. E aqui nossos agradecimentos especiais ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, Lira e Pacheco, pela condução deste processo. É importante mencionar esses dados, senhor presidente, porque eles são fundamentais para que possamos estar entrando na questão do IBGE. Eu quero lembrar que o Desenrola, que é um projeto idealizado pelo seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está aliviando o endividamento das famílias brasileiras, mas mais do que isso, está dando alívio e paz ao coração de cada mãe, porque sabe que pode dormir tranquila sem ter que escolher entre pagar o aluguel, colocar comida na mesa ou ir lá no banco honrar os seus compromissos. A previsão do crescimento no país, quando assumimos o governo, era de crescimento de menos de 1% ao ano. Na tendência, lamentavelmente, de 4 décadas de um crescimento do Brasil sempre inferior a 1. Hoje, já temos perspectiva de crescer 3 vezes mais. Vamos crescer mais de 2%. Mas estamos aqui hoje, senhor presidente, para dar o testemunho que o governo de Vossa Excelência, a presença de Vossa Excelência nesse evento é a mais profunda constatação do respeito que Vossa Excelência tem, não só pela ciência, mas por políticas públicas baseadas em evidência. Sua presença aqui hoje no MPO é um reconhecimento da importância do IBGE com base em dados, para que todas as nossas políticas públicas possam, através da verdade, colocar os recursos públicos onde mais precisam. Quando assumimos o Ministério, a situação era muito diferente. O IBGE sofria de dificuldades, desafios inimagináveis. Sem recursos, começou-se um censo com dificuldade de ser concluído por falta de dinheiro, por falta de dinheiro, por falta de gente e por falta de direcionamento. Graças à batuta de Simar, junto com a sua diretoria e a coragem que tivemos, logo em janeiro de 2023, tiramos 350 milhões do nosso ministério, repassamos para o IBGE para que pudéssemos recontar de forma verdadeira e eficiente a população brasileira. O resultado, senhor presidente, está aí. Os números estão aí. Vestimos o colete do IBGE. Era preciso demonstrar à população que quanto mais eles atendessem o IBGE, mais ela seria atendida. Um censo completo não só beneficia políticas públicas, mas também as políticas elaboradas pelas empresas privadas e pelos movimentos sociais. Lideramos, quando eu digo lideramos, eles, não eu, lideramos 3 operações especiais e quero aqui agradecer aos nossos ministros que foram fundamentais para o processo. O Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, o Ministério dos Povos Indígenas. Nós hoje podemos dizer que este é o censo mais completo, mais transparente e mais realista do Brasil, porque nós entramos em todas as aldeias indígenas, em todos os quilombos do Brasil, em todas as favelas e hoje sabemos quem somos enquanto indígenas, quem somos enquanto quilombolas, quem somos enquanto comunidades esquecidas nos pontos mais distantes dos nossos grandes centros. E com isso incorporamos mais 16 milhões de brasileiros ao censo demográfico. Senhoras e senhores, todo o trabalho foi verificado e auditado por técnicos internacionais. Hoje sabemos, nas palavras do presidente Márcio, quem somos, quantos somos, onde vivemos. Mas é mais do que isso. Eu agradeço muito a toda a equipe que se dedicou, de recenseadores, pesquisadores, supervisores, técnicos, demógrafos estatísticos, porque deram o seu sangue, sabendo que iam enfrentar o negacionismo de alguns grupos e a maior dificuldade, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, pasme, foi entrar nos condomínios de luxo, onde imperava o negacionismo e onde se negavam responder ao censo brasileiro. E aqui, neste aspecto, eu quero dizer que, ao colocar a família do IBGE no centro da importância do futuro do Brasil, eu quero dizer que agora nós temos um novo presidente. Recebam com muito carinho o economista Márcio Portman. Agora ele faz parte da equipe do Ministério do Planejamento e Orçamento. Agora ele faz parte da equipe do IBGE. Está pronto para servir de outra forma, porque já servia ao Brasil. Márcio,
O seu currículo já fala por si. Economista, tem robusta formação acadêmica e passou mais de 40 anos, mais não, porque não é tão velha assim, mas nos últimos 40 anos, utilizando, que mais, mas não é isso, os dados do IBGE em suas pesquisas econômicas, notadamente na área de trabalho e emprego. Agora, sob sua presidência, o IBGE, que esse patrimônio nacional continuará a serviço e em benefício da sociedade brasileira. Os microdados ainda serão anunciados. Quantos somos enquanto mulheres, quantos somos enquanto homens, quanto somos enquanto juventude, enquanto idosos, na nossa renda, no nosso perfil socioeconômico, em cada região, em cada estado, em cada município. Presidente Lula, nesse censo, os brasileiros abriram as portas para o IBGE e, ao fazer, na fala também de Márcio, fizeram a si mesmo, abriram as portas para si mesmo, porque o IBGE é o espelho reflexivo da nação, foi dito aqui pelo presidente Márcio. Mas é importante mencionar já ainda aqui para o final da minha fala, lamentavelmente, o que o IBGE demonstrou e revelou para o Brasil é um Brasil, sim, e isso é bom, sem Photoshop realista, mas um Brasil muito distante do Brasil dos nossos sonhos. Um Brasil que não tem a foto colorida, mas cinzenta, com a marca de ser um dos países mais desiguais do planeta Terra. E aqui é importante abrir um parênteses. O Brasil está envelhecendo rapidamente, envelhecendo mal. Na outra década, na década anterior, a taxa de natalidade estava vindo em 1% ao ano, presidente. Nesta década, o crescimento populacional está vindo em 0,5% ao ano. Aqui, análises que vão depois se mostrar concretas de que a população de 60 anos ou mais está crescendo 5 vezes mais que a população de 0 a 14 anos. E estamos envelhecendo mal porque não estamos garantindo, não estamos tendo ganho de produtividade. Agora, através com a determinação do presidente pelas mãos do ministro Camilo, vamos investir maciçamente na educação pública de qualidade em período integral e com o ministro do Trabalho e do ministro Geraldo Alckmin, entre outros ministros, na qualificação dos nossos trabalhadores para crescermos com qualidade de vida. É disso que precisamos. Todas as informações estão aí e agora em sintonia com o IBGE, com o IPEA. IBGE e IPEA passam a estar com todos os dados públicos a serviço do Brasil. Caro Márcio Pottmann, já disse, bem-vindo ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Bem-vindo à execução do objetivo maior deste governo, que é o de atacar as desigualdades, incluir o pobre no orçamento, tirar o Brasil do mapa da fome, construir um sistema tributário justo e propulsor do desenvolvimento, gerar emprego e distribuição de renda, garantir casa própria, segurança pública, educação, saúde pública de qualidade, tudo isso entre aspas, que são literalmente as palavras do presidente Lula. Bem-vindo, enfim, à execução do projeto de união e reconstrução do Brasil. E por falar em reconstrução, encerro a minha fala dando um recado aos navegantes, dizendo que no Ministério do Planejamento e Orçamento ou em qualquer ministério do governo do presidente Lula, não há duas estradas, não há dois caminhos, não há mão e contramão. Nossa estrada não é de mão dupla, mas de mão única. Todos nós caminhamos juntos no mesmo objetivo, que repito e repito de novo, é nas palavras de novo do presidente Lula, colocar o pobre no orçamento, erradicar a pobreza, diminuir a desigualdade e, acima de tudo, garantir dignidade e cidadania ao povo brasileiro. Muito obrigada. Agora, com relação à ministra e à senadora, com relação à senadora ministra Simone Tebet, nós temos que lembrar que ela é filha de fazendeiros, que suas terras são praticamente extremidade no mesmo terreno dos índios no Mato Grosso do Sul. São essas colocação que tem sido feito para ela como senadora, como ministra, e às vezes a gente percebe que através de toda a qualidade que ela tem, a gente sabe que ela tem essa mancha que tem que ser apagada. De uma certa forma, ela será cobrada, apesar da sua capacidade que a gente percebe que existe politicamente. Então é isso aí, e boa sorte, até depois, se Deus quiser. Bom,